Atenção, você que acredita no poder de Deus. A partir de agora você vai ver um testemunho de um jovem que foi liberto da homossexualidade. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Igreja Comunidade Jesus é o Caminho. Poder estar aqui juntamente com vocês para trazer um pouco do meu testemunho e compartilhar a minha história de vida. Eu me chamo João Marcos Cardoso Barbosa, tenho 37 anos e eu sou um ex-homossexual. A minha história começa mais ou menos aos 6 anos de idade, quando eu sofri um pequeno abuso por um dos amigos de um dos meus irmãos. Esse rapaz, ele frequentava a nossa casa e por várias vezes a qual ele estava ali no ambiente, ele pedia para mim colocar as mãos nas suas partes íntimas, né? Ele pedia para mim pegar ali na parte íntima dele. Então, várias vezes que ele estava ali na minha casa, ele pedia para que eu fizesse isso. E esta lembrança, né, desse acontecimento foi caminhando, né, na minha vida durante muito tempo. Até que em alguns momentos da minha vida, eu também sofri abuso, né, por parte de alguns familiares, primos, outros amigos mais velhos, pessoas que se aproximavam de mim ali, mesmo criança, né, querendo ter relações sexuais. Então, com o passar do tempo, eu fui crescendo nessa situação e sempre vinha na minha memória tudo aquilo que eu sofri durante toda a minha vida como se fosse algo bom. Aquilo vinha na minha memória, aquela lembrança, né? Porque eu fui uma criança sexualizada desde os 6 anos de idade. Eu não conhecia sexo, nenhuma criança sabe o que é sexo, mas quando a criança ela é sexualizada, é despertado nela esse desejo pela área sexual, ela se torna numa criança sexualizada. Então, ela já passa a ter desejos sexuais, né? Ela tem a tendência de caminhar para a prática da homossexualidade, principalmente, né, quando uma criança do sexo masculino, ela sofre abuso por uma outra pessoa do mesmo sexo. Então a tendência é muito grande da pessoa querer caminhar para esse lado. E foi isso que aconteceu na minha vida, né? Desde os 6 anos, na medida em que eu fui crescendo, sofria outros abusos por parte de pessoas da família, amigos mais velhos, e isso foi acontecendo na minha vida durante muitos anos. Eu fui sofrendo um transtorno de identidade. Por mais que eu olhava para mim e entendia que eu era um rapaz, mas estava dentro de mim desejos que, na maioria das vezes, eu não entendia e até mesmo não aceitava. Porque eu sabia que eu era um rapaz, mas que de repente se tinha desejos e atrações por outros rapazes. E eu entendo muito bem que se eu não tivesse sofrido esse abuso sexual, jamais eu teria caminhado para a homossexualidade. E aí o tempo foi passando, né? O tempo foi passando, eu cheguei a me relacionar com mulheres, meninas da minha idade, cheguei a ter namoradas, mas infelizmente, mais ou menos com 16 anos, né? Já com 16 para 17 anos, a homossexualidade ela começou a ganhar força na minha vida. A homossexualidade ela começou a novamente a ser despertada, né? A qual o inimigo passou a colocar diante de mim pessoas que teriam interesse em mim. E mais ou menos com 15 para 16 anos, eu acabei sofrendo outros abusos sexuais, né? Por pessoas do mesmo sexo. E infelizmente, quando chegou aos 18 anos, eu tive o meu primeiro relacionamento homossexual com uma pessoa, e isso aconteceu de uma forma natural, né? Natural que eu digo assim, aconteceu, né? E ali foi despertado de vez na minha vida esse lado homossexual. E ali eu passei a viver, né, essa situação. Tive um relacionamento com essa pessoa durante muito tempo, né? Foi muito tempo.
até que chegou ao término do relacionamento. E a partir desse momento eu não consegui mais, de certa forma, controlar a minha vida. A minha vida ela foi levada de uma forma desenfreada completamente para a homossexualidade. Na minha cabeça eu era gay, eu era homossexual. Nada me fazia mais voltar atrás daquilo, porque além dos abusos, né, que eu já havia passado, aí tive essa experiência de ter um contato com essa pessoa. E enfim, a minha vida ela foi virando de cabeça para baixo. Aí eu comecei a dizer para todo mundo, né, que eu era gay, que eu era homossexual, e comecei a falar para os amigos. A minha família começou a ver tudo que estava acontecendo com a minha vida. E enfim, né, eu fui vivendo aquilo que foi colocado diante de mim. Cheguei a um certo tempo da minha vida a deixar o meu cabelo crescer, né, a me investir como uma mulher trans, né, que hoje diz, né, na minha época era travesti, né, drag queen. Então cheguei a me vestir com aparência feminina, usar saias, vestidos, calças femininas, enfim, roupas femininas, né. Passei a me comportar como se fosse uma mulher em meio à sociedade. E isso ficou em mim durante muitos anos, muito tempo da minha vida, né? Eu fui vivendo dessa forma e nada me fazia entender, né, de uma certa forma, que eu poderia voltar atrás, né, e consertar a minha vida, porque minha vida estava bagunçada, né? Não só eu vivia a homossexualidade, mas eu vivia a prostituição, né? Eu vivi alcoolismo. Não cheguei, graças a Deus, a usar drogas, mas me tornei um alcoólatra, né? Me relacionei com várias pessoas, né? Porque a homossexualidade ela te traz desejos desenfreados, desejos que você não consegue controlar, né? É uma coisa que você não consegue controlar. E depois de muito tempo da minha vida, com muitas frustrações, né, em relacionamentos, na vida que eu estava vivendo, com uma angústia, sabe, aquela depressão dentro de mim, eu comecei a buscar a Deus. Foi quando eu ouvi a palavra de Deus através da televisão. Eu ouvi um pastor pregar e ali eu vi Deus falando comigo, porque no fundo eu tinha um grande desejo de sair da vida que eu estava vivendo, só que eu não sabia como, né? Então comecei a assistir esse canal, esse pastor começou a falar comigo, né? E Deus foi abrindo os meus olhos através da palavra, até que um dia eu assisti o testemunho de um homem que tinha mais de 50 anos. Eu vi aquele homem dar um testemunho a qual ele havia sido liberto da homossexualidade. Então quando eu ouvi aquilo despertou algo em mim, algo de que eu poderia mudar de vida, porque na realidade eu vivia a homossexualidade, mas eu não aceitava de fato a homossexualidade, né? Eu não queria morrer daquele jeito, só que eu nunca tinha visto ou ouvido naquela época alguém falar que teria sido liberto. Mas quando eu vi esse homem falando, dando o seu testemunho, aquilo me despertou uma fé dentro de mim. E eu comecei a falar para Deus, falei: Senhor, se o Senhor mudou a vida desse homem que tem mais de 50 anos, eu creio também que o Senhor pode mudar a minha vida. Então eu comecei a orar dentro de casa, comecei a colocar os meus joelhos no chão, comecei com frequência a assistir aqueles cultos pela televisão, né? Por várias vezes fui tocado pelo Senhor, até que um dia eu comecei a pesquisar sobre a homossexualidade. Quem é que está por trás de tudo isso? O que leva uma pessoa a viver uma situação como essa? E eu pude compreender através de informações, vídeos de libertação, que por trás da homossexualidade existe um espírito. Existe um espírito, porque quando você dá legalidade ao pecado na sua vida, ali entra um espírito, né, na sua vida por causa do pecado. E você passa a ser escravo daquele espírito.
E quando eu passei a entender tudo isso, que eu fui lembrar de que todas as vezes que eu vestia roupas femininas, eu sentia a minha voz mudar, o meu comportamento mudava, a minha forma de andar, eu andava mais daquele jeito assim, com a mãozinha dobrada, com a voz mais fina, o meu jeito de andar já era mais aquele jeito mais rebolado. Então, todas as vezes que eu me colocava diante do espelho, eu sentia uma incorporação, um espírito entrar dentro de mim. Além da vida que eu vivia durante o dia, né? Porque o tempo inteiro eu vivia a homossexualidade, mas eu sentia, no momento em que eu vestia roupas femininas, eu sentia uma presença mais forte, maligna sobre a minha vida. Só que eu não entendia aquilo. Eu achava que era normal, eu ficava na frente do espelho, me arrumando, maquiando, dando risada. Só que quando eu passei a buscar a Deus, e Deus começou a abrir os meus olhos, eu pude entender que existia uma força maligna. Existia um espírito que comandava, que controlava a minha vida naquele tempo. E aí foi no momento em que eu fui me aprofundando, né? Conhecer mais sobre a espiritualidade. Então, Deus, ele chegou o momento de falar para mim assim: quem controla a sua vida é um espírito. Tem um mal que dirige a sua vida. E ali eu quis acreditar nisso, porque assim, você tem que querer. Porque se de repente alguém diz para mim, não, homossexualidade, a pessoa nasceu assim, ela é assim, ela vai morrer desse jeito. Não, então assim, cada um tem uma opinião. Mas eu vivi, eu senti várias vezes uma entidade incorporar em mim, principalmente quando eu vestia roupas femininas. Então assim, aquele espírito ali, de uma certa forma, ele entrava em mim, né, para me usar de um jeito mais forte, na noite, nas madrugadas. E foi aí que eu entendi que realmente eu precisava de uma libertação, eu precisava de um encontro com Deus. E aquilo que estava acontecendo na minha vida não era algo normal. Não era algo que Deus tinha para mim. Foi aí que eu abri o meu coração e comecei a buscar a Deus. Eu comecei a entrar em oração, né? E aí o Senhor disse para mim: Marcos, se você quer a mudança para a sua vida que você precisa ir para uma igreja evangélica, né? Toda a minha família vem do catolicismo, né? Vem da religião católica, mas eu vi Deus falando comigo que eu precisava buscar a Ele numa igreja evangélica, porque lá eu alcançaria a libertação que eu precisaria para a minha vida. E foi aí que eu tomei a decisão, né? Foi numa quarta-feira, no ano de 2013, já faz mais de 10 anos, né, que eu estou livre, graças a Deus, da homossexualidade, já faz mais de 10 anos. Então foi numa quarta-feira que eu cheguei na igreja, num dia de culto, ouvi a palavra, ali entreguei a minha vida para Jesus, aceitei a Cristo de todo o meu coração, e quando eu voltei para casa, eu me lembro que eu já não era mais a mesma pessoa. Porque quando você busca a Deus de todo o seu coração, quando você está determinado a abandonar, a abrir mão, né, da vida errada, Deus, ele consegue entrar e ele consegue ocupar o primeiro lugar na nossa vida. O problema de muitas pessoas que dizem assim: eu não consegui me libertar, eu não consegui deixar, mas o problema de muita gente é porque a pessoa não afasta de amizades. Ela quer ir para a igreja, mas ela quer continuar tendo os mesmos amigos, né? Ela quer continuar frequentando os mesmos lugares, né? Ela fica ali de conversa, às vezes com pessoas que ela já relacionou. Então, quando eu vim para a igreja, eu abri mão de amigos, lugares, pessoas ligavam para mim, pessoas mexiam comigo, porque eu vivia uma vida de prostituição. Eu tinha relação com várias pessoas, então as pessoas ligavam para mim, né? Já teve pessoas de bater na minha porta e querer entrar dentro de casa para poder ter relação comigo. Uma vez eu estava dentro da igreja, já tinha começado a servir a Deus, passou um rapaz, né, de frente da igreja de moto, o rapaz me viu
E Deus falou para mim: olha, esse rapaz ele vai te esperar lá na frente. Quando Deus falou isso para mim, eu já entendia claramente o que Deus quis falar para mim. Então, quando eu subi a rua, né, que eu encontrei com esse rapaz no meio da rua, o rapaz estava tentando entrar na minha mente, né, fazer com que eu voltasse para trás, que eu desistisse da igreja. E aí foi no momento que eu olhei para ele e falei assim: olha, amigo, você me desculpa, mas eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tomei a decisão de servir a Deus e eu não vou voltar mais para trás. Então, assim, mesmo depois que eu tomei a decisão de buscar a Deus, eu sofri muitas tentações no início, né? Vem muitas tentações, muitas provações, e até hoje, né? Sinceramente, até hoje, né? Eu sou tentado pelo inimigo, mas todos os dias eu estou orando, buscando a Deus, e o mais importante de tudo é que eu estou determinado a não voltar mais atrás, né? Porque quando eu olho para trás, eu me lembro, né, da minha vida, do jeito que eu vivia, a vergonha que eu passava, né, a imagem que eu tinha para minha família era uma imagem muito triste, era uma imagem muito vergonhosa. Com todo respeito, aquele que vive, aquele que quer viver a homossexualidade, eu não estou falando isso como forma de preconceito, eu respeito, eu tenho amigos homossexuais, mas para mim, na minha opinião, é uma humilhação. Eu vivi uma humilhação, eu fui envergonhado, né, pelo diabo, né, porque eu entendo que por trás daqueles meus desejos não existia somente a minha vontade, mas existia uma força maior que conduzia e também dirigia a minha vida. Então, quando eu busquei a Deus, Deus mudou a minha história, né? O ano passado, agora mesmo, fez 10 anos que eu estou na presença de Deus e quero continuar até o último dia da minha vida. E quero dizer para você que assiste o canal aí, para que você creia, para que você acredite, para que você também, que quer sair da homossexualidade, procure uma igreja séria, uma igreja que prega a palavra de Deus, uma igreja que vá te amar, né? Do jeito que você está, porque você vai chegar do jeito que você está, mas eu te dou certeza de que se você abrir o teu coração e buscar Deus, Ele vai mudar os seus pensamentos, Ele vai mudar o seu coração, Ele vai mudar a sua vida, assim como Deus, Ele tem mudado a minha vida. Hoje, com 37 anos, eu sou um líder espiritual, né? Fui consagrado como bispo, hoje sou líder de uma igreja evangélica aqui na minha cidade, a qual prego a palavra, e através da minha vida Deus tem ajudado muitas vidas. Muitas pessoas foram ajudadas e estão sendo ajudadas através da minha vida. E eu quero dizer para você, Deus quer te levantar, Deus quer te usar para que através de você, através do seu testemunho, muitas pessoas também sejam levantadas sobre esta terra. Homossexualidade tem libertação, tem mudança de vida quando você abre o coração e busca a Deus de verdade. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Como desistir daquele que me fez entender, daquele que me fez enxergar que aquela vida não era pra mim? Como desistir daquele que tudo suportou e a sua vida entregou por amor a mim? Eu não posso mais voltar atrás depois de tudo que eu conquistei. Eu não posso mais abandonar aquele que me entregou a minha cura, a minha libertação, a minha força, e me deu um novo coração. Eu vou seguir em frente, mesmo que a muralha está diante de mim. Eu vou seguir em frente, pois nem a morte pode me parar. Como desistir daquele que me
fez entender, daquele que me fez enxergar que aquela vida não era pra mim. Como desistir daquele que tudo suportou e a sua vida entregou por amor a mim? Eu não posso mais voltar atrás depois de tudo que eu conquistei. Eu não posso mais abandonar aquele que me entregou a minha cura, a minha libertação, a minha força, e me deu um novo coração. Eu vou seguir em frente, mesmo que a muralha está diante de mim. Eu vou seguir em frente, pois nem a morte pode me parar. Eu não posso mais voltar atrás depois de tudo que eu conquistei. Eu não posso mais abandonar aquele que me entregou a minha cura,